Pessoal, bom dia, saudações tricolores. Chega o Natal, mas não chega quarta-feira, né? Enfim, vamos esperar. Eu quis fazer esse vídeo aqui para deixar algumas coisas claras em relação a características históricas aí. Principalmente desse confronto entre Fluminense e Internacional, mas algumas posições, no caso duas que eu tenho pessoais, em relação a adversários. Existem dois clubes no futebol brasileiro que eu tenho antipatia. Eu não vou dizer ódio, porque eu, como cristão que sou, não cultivo esse tipo de sentimento em mim, de ódio, não. Mas antipatia, sim. E eu explico por quê. Primeiro, quais são esses dois clubes? Atlético Paranaense e Internacional. É, isso mesmo. Atlético Paranaense Internacional. Confesso uma coisa para vocês. Eu tenho até mais antipatia desses dois clubes do que dos rivais aqui do Rio. Sinceramente. E vou aqui explicar. Vou começar pelo Atlético Paranaense, para depois chegar até o Internacional. O pessoal mais antigo, assim como eu, sabe daquela história lá, daquela confusão que teve em Laranjeiras, né, do nosso ex-goleiro lá, Ricardo Pinto, provocando a nossa torcida dentro da nossa casa, e provocou tanto. E ele era ex-goleiro e cria do Fluminense, provocou tanto, a ponto da torcida perder a paciência, aí teve invasão de campo e tal, foi uma confusão. Isso daí foi um episódio lamentável, mas aconteceu. Mas se ele tivesse ido lá jogar futebol, sem ficar provocando torcida, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas é por conta desse jogo? Não. A minha antipatia por este clube veio no episódio do nosso primeiro rebaixamento. Assim, não vou dizer que eles foram os principais culpados. Aquilo ali, houve uma série de fatores que acabaram com aquela situação de rebaixamento. Porém, na última rodada, eles fizeram um jogo contra o Criciúma, né? Quem conhece a história sabe, e entregaram o jogo para o Criciúma para ajudar a rebaixar o Fluminense. Isso daí entregaram porque depois houveram entrevistas e até comemorações, tanto por parte de torcida, como de alguns jogadores deles, debochando que sim, entregaram o jogo para prejudicar o Fluminense, para o Fluminense ser rebaixado. Isso tudo em função de uma vingança por causa daquele episódio lamentável lá em Laranjeiras. E isso daí me fez criar uma antipatia absurda com esse time. As dívidas, elas sempre terão que ser pagas. Em um momento ou em outro, todas as dívidas terão que ser pagas. Quanto ao Atlético Paranaense,
De certa forma, já houve o pagamento dessa dívida naquela decisão lá da Primeira Liga, que nós ganhamos em cima deles. Aliás, né, esse título da Primeira Liga é muito menosprezado por todos. Eu comparo isso a Campeonato Carioca, aquele nosso Mundial, que todo mundo quer menosprezar. Mas eu garanto que se fossem outros aí que tivessem ganho esses títulos, com certeza seriam hipervalorizados. Mas como, né, a gente sabe que existe uma má vontade enorme quando se refere ao Fluminense e às nossas conquistas, né? Assim, a mídia de uma maneira geral e o contexto todo tende a querer diminuir, né, algumas conquistas que tivemos, e que se fosse para outros, como eu disse, seriam valorizadas, mas como era para nós, não foi. Então, em relação ao Atlético Paranaense, a dívida foi paga, e ganhamos esse título em cima deles, com o gol do Marcos Júnior. Porém, faltam juros ainda, que toda dívida atrasada tem juros, né? Então, já houve de certa forma, pagou a dívida, mas ainda faltam os juros. E esses juros em algum momento virá. Vamos agora em relação ao Internacional de Porto Alegre. Vamos voltar lá em 1992. Esse ano foi o ano em que eu comecei a ter um contato mais direto com o Fluminense. Não como torcedor, né? Porque como torcedor eu tenho desde 5 anos de idade. Mas como profissional. Ali nesse ano de 92 foi onde eu comecei a colaborar com o clube, né? Sob o aspecto profissional, e passei a frequentar mais o clube, não só como torcedor, mas como colaborador. E teve aquela final da Copa do Brasil de 92. O primeiro jogo em Laranjeiras, ganhamos de 2-1. Eu estava lá, é claro, com gols do Wagner. Lembram do Wagner, o tanque? Que o Januário de Oliveira falava, Wagner, o tanque. E o outro gol do nosso Super Ézio, grande amigo, saudade, Ézio. Aliás, tem uma história aí, na véspera da decisão do gol de barriga, que eu achei um crucifixo, no sábado anterior ao jogo, que eu achei um crucifixo ali na porta de Laranjeiras. Quando eu entrei em Laranjeiras, eu falei, o primeiro jogador que eu encontrar, porque nessa época eu era dentista lá no Fluminense, em 95, o primeiro jogador que eu encontrar, eu vou dar esse crucifixo para ele ir para o jogo, porque isso é um ótimo sinal. E quem eu encontrei? Meu grande amigo Ézio. Assim, um aspas aí. Depois, assim, em outras ocasiões que eu encontrava com Ézio, eu falei, Ézio, cadê meu crucifixo? Eu te emprestei para você ir para o jogo. Aí ele, não, doutor, agora é meu. E não me devolveu. Isso são aspas em relação a onde eu quero chegar. Que Deus tenha, viu, Ézio? Grande amigo. Então é isso. Tivemos a primeira vitória lá por 2-1. Estávamos ganhando de 2-0. Um jogo sob controle, tranquilo. E tomamos um gol lá no finalzinho. Eu lembro até quem fez, acho que era Caico, o nome do cara, fez um gol lá no finalzinho do jogo. E que acabou, no final das contas, sendo até fundamental, né, para eles ainda terem alguma chance de conquistar essa Copa do Brasil. E aí veio o segundo jogo. Segundo jogo, lá em Porto Alegre.
eu não vou ficar entrando em detalhes aqui do jogo, eu vou partir logo para os finalmente, igual se diz. Aos 41, 42 do segundo tempo, o senhor José Aparecido de Oliveira era uma espécie de Daron, Klaus, daquela época, que adorava prejudicar o Fluminense, como esses aí atualmente adoram prejudicar o Fluminense. E o seu Pinga teve uma falta na entrada da área, ali perto da área do Fluminense. E o seu Pinga, não me lembro desse nome. Aliás, alguém... Bom, deixa pra lá, não vou, eu ia fazer um trocadilho em relação a Pinga, mas eu não vou não, deixa pra lá. Aí o seu Pinga, na cobrança dessa falta, me entra correndo na área e se joga. Simplesmente se joga. E o senhor José Aparecido de Oliveira não teve dúvida, marca do cal. Ninguém nem encostou no cara, não houve nem contato. Quem quiser olhar aí na internet tem esse lance. E aí, finalzinho de jogo, naquela época tinha esse negócio de gol fora de casa. Conseguiram lá fazer o gol de pênalti e ganharam esse título roubado, diga-se de passagem, em cima da gente. Mas, poxa, não é culpa deles somente, o juiz que deu o pênalti, né? Tem que apontar a sua antipatia para cima do juiz. Claro que tem antipatia para cima do juiz. Aliás, sobre esse juiz, ele teve a infelicidade de pegar o mesmo voo de volta com o time do Fluminense. E aí não preciso dizer que saiu a maior confusão dentro do avião, a ponto do avião ter que parar, se eu não me engano foi em Campinas, e ele teve que descer do voo porque queriam pegar ele dentro do dentro do avião. Mas fica aqui um detalhe. Logo após o jogo, ou no dia posterior, aí eu não me lembro exatamente, né, porque isso já faz tempo, este senhor Pinga veio a público dar entrevista, dizendo que, debochando, rindo, dizendo que sim, eu cavei o pênalti, não foi nada, ninguém encostou em mim. Aí esse juiz deu fazer o quê, né? E isso gerou um deboche geral por parte lá do pessoal do Sul em relação a esse título ganho em cima do Fluminense, roubado. E não poderia ser diferente. Criou em mim uma antipatia por esse clube. E agora, com essa semifinal da Libertadores, teremos a oportunidade de cobrar essa dívida. E como eu disse anteriormente, né, toda a dívida atrasada, ela tem que vir com juros, correção monetária e etc, né? Naquela época foi questão de uma Copa do Brasil e agora é uma semifinal de Libertadores. Caso consigamos passar por eles e eliminá-los, que Deus permita, né? Que Deus nos abençoe para isso e que exerça essa justiça. Essa dívida será paga com juros e correção monetária. Isso porque é uma Libertadores, e uma Libertadores é a competição mais importante, né, do momento, para todo mundo, inclusive para nós.
Então é isso, gente. Era esse o recado que eu queria dar, né? Que seja paga essa dívida histórica, que a justiça seja feita, que essa reparação seja feita e que possamos, após essa semifinal, não ficarmos debochando deles, como eles fizeram da gente, porque nós não somos disso, não precisamos disso, mas que possamos comemorar bastante pela vitória, pela classificação e pelo pagamento dessa dívida. Que assim seja, em nome de Jesus. É isso aí. Vitória Fluminense, saudações tricolores e até breve.